bom, Mari. Obrigada. Oi, Mari, está me ouvindo? Sim, Graça. Sim, pode fazer. Muito obrigada. Por nada. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Que nesse momento nós possamos estar envolvidos, principalmente o nosso coração e a nossa mente, para que a gente possa sentir esse irmão espiritual que está ao nosso lado, nos dando muitas esperanças, forças, para sairmos cada vez mais fortes de todas as nossas lutas, todos os nossos problemas que estamos conseguindo superar, que nós possamos, Mestre Jesus, através do teu amor, da tua misericórdia para com todos nós, sentirmos vitoriosos, por sabermos que somos todos filhos de Deus, que somos herdeiros das estrelas, e que nesse momento, Senhor, e que estamos conectados com o Pai, que possamos todos imaginar uma luz em todos os hospitais, envolvendo aqueles nossos irmãos que estão nos seus leitos, aqueles irmãos que estão amparando aqueles irmãos, aquela equipe espiritual que tem trabalhado com tanto amor e benevolência para todos eles. Mestre Jesus, uma certeza absoluta nos invade, que nós somos capazes de superar tudo quando acreditamos que um amor tão grande está nos guiando, que está nos mostrando o caminho que devemos seguir, que é o caminho, Senhor, da boa vontade, o caminho de estarmos todos juntos, envolvidos no só pensamento, que é o da caridade, que é o de sabermos que nós só podemos superar quando acreditarmos que só através das criaturas é que nós teremos condições de passar por todas as nossas tribulações. E aqui estamos, Mestre Jesus, reunidos em teu nome, para que esse amor seja sempre o nosso, essa bússola que irá nos nortear pelo caminho da paz e da misericórdia. Obrigada, Mestre Jesus, pelo vosso amor. Obrigada, Mestre Jesus, por acreditar em nós e sempre nos dar a oportunidade. Que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Graça. Por nada, um beijo. Tchau. Beijo, tchau. E assim, então, começamos a nossa fala dessa noite, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, os itens 14 e 15. Bem-aventurados misericordiosos. E é o perdão das ofensas o nosso tema da noite. Um assunto bem fácil, todos nós já perdoamos, ou não? Vamos nessa noite juntos refletir sobre isso. E nós vamos pegar como fundo 3 passagens que estão em Mateus. A primeira, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus 5:7. A segunda passagem da Bíblia, se perdoardes os homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoares aos homens quando vos têm ofendido, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus 6, 14 e 15. E a gente já vê essa adversativa aqui. Se perdoardes os homens, também vosso Pai vos perdoará. Mas, se não perdoardes, é um alerta. Se não perdoardes, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Já é um primeiro ponto para que nós possamos começar a refletir.
Na primeira passagem de Mateus, ele diz assim: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Essa é fácil, é a lei de causa e efeito em ação, né? É dando que se recebe, é perdoando que se perdoa, é vivenciando o bem, que recebemos o bem, é desejando aquilo que queremos para o próximo, isso também teremos. Hoje nós, conhecedores da doutrina espírita, conhecemos muito bem a lei de causa e efeito, de ação e reação ou de causa e consequência. Nós vamos ver, e é bem isso claro que Jesus nos diz em Mateus. Bem-aventurados que são misericordiosos, que obterão misericórdia. Depois ele vai nos dizer, se perdoardes aos homens as faltas que cometerem, vosso Pai Celestial também vos perdoará. E aí a terceira passagem que nós vamos ver, que é na verdade uma atitude diante de uma ofensa, como pedir perdão ou perdoar, que está também em Mateus 18:15, de 21 a 22. Vai nos dizer assim: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? É 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Perdão. Eu até fiz um trocadilho no começo, todos nós já perdoamos, ou não? De onde vem essa palavra? Perdão. Perdoar, esse verbo perdoar. É um radical latino que significa perdonare. Essa palavra perdão vem da palavra perdonare. E per significa a mais. E donare é dar. Então, o sentido amplo do entendimento do perdão, de perdoar, seria dar a mais. Dar a mais. E também, qual o significado de misericórdia? Porque o Evangelho hoje vai nos dizer, bem-aventurados misericordiosos. O que é ser misericordioso? O dicionário vai nos dizer que misericórdia significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. E o que é essa misericórdia? O que a gente tem que fazer para ser misericordioso quando alguém nos ofender, nos machucar, nos trair, nos caluniar, fizer alguma coisa contra nós? E é interessante a gente já começar a pensar dos dois lados, porque o Evangelho vai nos dizer para nós perdoarmos. E quantas vezes nós já fomos perdoados? A gente muitas vezes conta, como Pedro ali, quantas vezes eu tenho que perdoar? E esquecemos quantas vezes nós já fomos perdoados nessa vida? Por tantas pessoas, em tantas situações vexatórias. E a gente não lembra, porque a gente lembra quantas eu já perdoei, porque a gente pensa que perdoando, nós vamos ter bônus horas, como nos diz lá no nosso lar. Vamos ter moeda espiritual para negociar qualquer coisa depois. Lê do engano. E aí Jesus vem nos dizer, 70 vezes 7 quer dizer infinitamente, perdoar sem limite, como nós também recebemos já por diversas vezes o perdão. Mas ser misericordioso seria, então, esquecer aquilo que alguém me fez. Esquecimento do passado. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. E o perdão das ofensas recebidas. E aí o Evangelho vai nos dizer nessa passagem, que é uma instrução do Espírito, instruções dos Espíritos, de Simeão e o Paulo, apóstolo.
Ele vai nos dizer que o esquecimento do perdão e das ofensas recebidas é próprio de uma alma elevada, que é toda calma, com mansidão e caridade. Perdão, na verdade, é próprio de almas elevadas. O perdão verdadeiro, não aquele perdão dos lábios, o perdão do coração, de realmente ser indulgente, de realmente entender o companheiro em evolução, de compreender a problemática dele, de ver ele como às vezes um doente espiritual como nós somos. E é esse perdão, é esse entendimento que vai me levar a perdoar. Quais as características de pessoas que não perdoam? O Evangelho vai nos dizer isso. Infeliz daquele que diz que nunca perdoa. Como são essas pessoas que não perdoam? Nós conhecemos, convivemos diariamente com pessoas e é fácil perceber que ela tem um problema. Ela tem alguma coisa, uma dor interna. É um peso que ela carrega. É uma dor, é um mau humor, é uma insatisfação, é uma tristeza constante. E aí o Evangelho vai nos dizer que quem não perdoa as ofensas recebidas é sempre ansioso, de sombria suscetibilidade, ressentindo-se por tudo e cheio de amargura. Vê no próximo um inimigo, nunca um irmão. A misericórdia é complemento da brandura. E se nós não conseguimos ser misericordiosos, nós não podemos ser brandos e pacíficos. Estaremos fingindo, usando máscara de bonzinho e no fundo não perdoamos é nada. É aquele perdão dos lábios que dizemos assim, eu te perdoo, mas vai embora, eu não quero te ver nunca mais. Ou então, eu te perdoo, mas Deus, que é justo, vai fazer a justiça, você vai ver, você vai pagar na mesma moeda. Ou então, te perdoo, mas não quero mais te ver. Esse perdão é só dos lábios. Não entendeu ainda a mensagem do Cristo quando fala tanto no Evangelho sobre o perdão. Jesus, na sua passagem, tem várias passagens que ele vai falar sobre o perdão, a necessidade do perdão como um ponto para a elevação. Se não perdoarmos, não conseguimos evoluir. Vamos ser essas pessoas amargas, insatisfeitas e infelizes. Jesus, no momento supremo da sua crucificação, ele olha para Deus e diz, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. São espíritos infantis, são espíritos que ainda não conhecem a verdade, não conhecem o poder do perdão, do amor. Ainda se comportam como espíritos no começo da sua escalada espiritual. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Nós temos um livro que a Joyce comentou na palestra do domingo, e sempre é comentado, é o livro Paulo e Estevão. É um livro maravilhoso, eu recomendo a todos procurarem ler. Hoje tem tudo na Federação Espírita, tem uma página de livros para download, que é tudo, você pode baixar todos os livros. Tem inclusive e-book daqueles com áudio do Paulo e Estevão. É um livro maravilhoso. E ele vai nos contar a história de Jesiel e Abigail. Não vou contar a história, porque senão vocês vão querer ler depois. Mas essa é a história desses dois espíritos que se encontram com Paulo. Né? Que Paulo era o perseguidor dos cristãos, defensor ferrenho da lei mosaica. E Paulo manda apedrejar Estevão. E depois Paulo tem a conversão para Saulo, o encontro em Damasco com Jesus, na estrada de Damasco. E Estevão, na espiritualidade, auxilia Paulo todo o trabalho da divulgação do Evangelho de Jesus. O perdão, né? Por quê? Porque Jesiel, que depois Estevão, era um espírito iluminado, elevado. O perdão é próprio de almas assim, de espíritos elevados. Aquele que perdoa é o primeiro beneficiado. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não perdoo porque eu não vou ser bobo. As pessoas fizeram tudo o que fizeram comigo e agora eu perdoo.
e ela carrega aquele peso, aquela dor, aquela angústia de tudo aquilo que sente, da mágoa, que não consegue perdoar. O outro seguiu a vida, talvez nem lembre do que aconteceu. Então, quem perdoa é o maior beneficiado. Depois nós vamos ver na mensagem aqui de Paulo, na instrução dos Espíritos, ele vai nos dizer, Paulo agora, Saulo de Tarso, na espiritualidade, manda uma mensagem, junto com essa que Kardec codificou, nessa parte do Evangelho tem uma mensagem do Paulo, apóstolo, que fala sobre o perdão. E ele nessa mensagem vai nos dizer, perdoai, usai da indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos mesmo. Dai, olha a palavra, donare, dai mais. E Paulo usa aqui a palavra dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. A Bíblia, em Gênesis 37, 2-4, nos conta a história de José do Egito, que era o filho preferido de Jacó, filho de Raquel, e desde pequeno José nunca escondeu a sua liderança. E isso enciumava, essa preferência do seu pai Jacó, deixava os irmãos enciumados. Quando ele tinha 17 anos, venderam ele como escravo para mercadores que levaram ele para o Egito. No Egito ele foi comprado por Potifar e conquistou a confiança de Potifar e tornou-se dirigente dos criados e administrador da casa. Na casa de Potifar ele estudou a língua egípcia. Foi preso após uma acusação injusta de tentativa de abuso da mulher do seu amo. E ele ficou conhecido na prisão como intérprete dos sonhos. Passou 2 anos na prisão, até que um dia o faraó pediu que interpretasse, como ele interpretava sonhos, o faraó pediu para ele que ele interpretasse um sonho que o faraó tivera. O faraó sonhou que via subir do Nilo 7 vacas gordas e em seguida outras 7 vacas magras, que devoravam as 7 vacas gordas. E José interpretou sendo uma previsão de que viriam sobre o Egito 7 anos de abundância, seguido por mais 7 anos de seca e fome. O faraó, satisfeito com a interpretação do sonho, o constituiu o mandatário do território do Egito. E realmente, depois de todos os anos, os 7 anos de fartura, vieram então os 7 anos de fome e de seca. José ordenou que se construíssem celeiros e guardou a produção durante os tempos da fartura. Nos 7 anos que vieram depois, houve fome em todas as terras, menos nas terras do faraó. E então, os irmãos de José, todos aqueles do Egito, clamavam ao faraó por alimentos. E eles mandavam, e o faraó mandava que fosse ver José. E José vendia, então, o que estava, os mantimentos, aos egípcios. E assim também se deu com os irmãos dele. Os irmãos dele foram até José, amedrontados, com medo, ao ser reconhecido pelos irmãos, pelo irmão José, que agora era poderoso, ficaram com muito medo dele querer se vingar deles, porque eles tinham vendido e feito maldade com ele. E José, abraçado aos irmãos, chora junto com eles, pede que busque o pai, todos os familiares, e ali perdoa, num exemplo maior e supremo de perdão, perdoou seus irmãos, porque sabia que eram espíritos que estavam ali ainda agarrados ao ciúme, à inveja, a sentimentos tão pequenos frente à espiritualidade maior. José já era um espírito que trazia em si esse perdão e conseguiu superar tudo isso e cuidou de toda a sua família, ajudou a 66 pessoas. Nós podemos nos lembrar agora nessa oração, nessa música que o Vandes colocou, na oração de São Francisco, para nos dizer, é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado, né? E isso é o resultado, como já coloquei, da lei de ação e reação. Tudo aquilo que fazemos voltará para nós, de forma semelhante, parecida, mas podemos mudar o destino. Temos o livre-arbítrio, o amor cobre uma multidão de pecados, eu posso mudar o meu destino. Mas muita coisa que fizemos, nós vamos ter que responder. Como nos diz lá na passagem, nenhuma das faltas ficará, só sairá de lá até que pagar o último centavo, né? Então nós vamos ver que tudo isso que nós já conversamos hoje é uma das razões para que tenhamos indulgência e misericórdia para com os nossos semelhantes. É fácil perdoar? Não é. Não é nada fácil. Eu perdoo de um dia para o outro? Não. Não consigo perdoar de um dia para o outro. Nós vamos ver em Mateus uma parábola que é muito exemplificativa sobre o perdão e essa questão da gente querer ser perdoado por Deus, e isso é o nosso egoísmo que faz com que a gente querer ser perdoado pelos outros e por Deus. Mas talvez não perdoamos, né? Como eu disse, nós estamos perdoando? Será? E essa parábola do credo incompassivo está em Mateus 18, 21 e 35, que vai nos dizer que o Senhor dos céus, comparado a um rei, chamou todos aqueles a quem ele devia e disse a eles, pegou um que devia 10.000 e disse, vou mandar sua mulher, os seus filhos, que sejam vendidos. E esse servo que devia para ele 10.000 talentos, se ajoelhou, então aquele servo prostrando-se reverenciava, dizendo, Senhor, tenha pena de mim. Senhor, seja generoso para comigo. Tudo eu lhe pagarei. E o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E ele saiu muito feliz que tinha sido perdoado. Nem sua mulher, nem seus filhos, nem ele seriam vendidos para pagar a dívida. O senhor daquele servo havia perdoado ele. E desceu as escadarias todo feliz e quando estava descendo viu um conservo, uma outra pessoa ali como ele, que devia para ele 100 dinheiros. Uma quantia bem menor do que ele devia para o senhor. Pegou ele pelo pescoço e disse, pague o meu dinheiro, você me deve. E aí também esse conservo se ajoelhou na frente dele e disse, me perdoe, ou me dê um tempo, eu vou te pagar. E aí ele disse, não te perdoo, e mandou que prendesse ele. E aí os servos que estavam por ali foram até o senhor e disse para ele, como é que ele pôde fazer isso? E aí o senhor disse para ele, chamou ele de volta e disse para ele, servo malvado, eu perdoei de toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu te recordo de ti? Indignado, entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Essa passagem é muito elucidativa. Ele vai nos dizer que o Senhor o entregou aos atormentadores. Quem são esses atormentadores? Hoje a doutrina já nos mostra que nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. A quem muito devemos ou não. A quem muitos aceitamos os convites mentais ou não. Depende do meu livre-arbítrio. Depende da minha postura. E aí entregou ele a esses atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai, no final dessa parábola, Jesus vai nos dizer assim, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Trata de alguém que teve uma vultuosa dívida perdoada, mas não soube perdoar quem lhe devia tão pouquinho. Recebeu misericórdia e perdão, mas não se colocou, não se fez merecedor desses benefícios.
não se colocou na situação do seu semelhante, daquele a quem devia. E aí cabe uma análise para nós. Nós falamos no Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, nos perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, quem nos deve. Será que não estamos sendo servos incompassivos? Será que realmente queremos o perdão de Deus e não estamos dando, não estamos sendo, né, misericordiosos também com aqueles que nos devem, que nos magoam, que nos ferem? André Luiz, no livro A Vida Continua, ele vai nos dizer: todos receberemos na lei da vida o que fizemos, pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos. O que fizemos, pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos. Sentimentos nobres como a misericórdia, tolerância, generosidade, capacidade para ouvir e perceber as dificuldades do endividado, é o que nós queremos, é o que nós queremos nos tornar. A exemplo de Jesus, que sempre mostrou o perdão, nós somos seus seguidores e queremos, através do seu evangelho, nos tornar assim, generosos, misericordiosos, tolerantes, né? Vendo as dificuldades do endividado. Mas muitas vezes nos mostramos como uma pessoa implacável e mesquinha, né? Quem perdoa realmente esquece a ofensa. Jesus nos diz em Mateus 5, 25 e 26, reconciliai-vos o mais depressa com seu adversário, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houveres pago até o último ceitil. O que é esse último ceitil? O que é que nós não vamos sair de lá sem pagar a última moeda? Que nós só seremos libertados dessa prisão, da mágoa, do ódio, da discórdia, da desavença, quando perdoarmos. Quando houvermos perdoado o nosso inimigo e quando tivermos reparado todos os males que lhes causamos. E é importante lembrar que muitas vezes a gente fala assim, o perdão é para os vivos, né, para os encarnados. Sim, mas também para com os desencarnados. Muitas vezes nós temos parentes, amigos que desencarnaram e a gente não fez as pazes. E aqui nós ficamos vibrando, às vezes lembrando, fulano, falando às vezes mal, comentando coisas ruins referente ao espírito. E a gente sabe que todos estamos ligados por uma sintonia. Todos somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. E o pensamento liga os espíritos a todo momento conosco. Então, nos vigiar mais, né, para não sermos obsessores dos nossos desencarnados. Tem uma história que fala que o professor chamou os alunos e disse para eles que eles deviam trazer para a escola um saco de batatas, uma sacola plástica. E aí disse para eles que pegassem na atividade na manhã seguinte, disse para eles pegar uma batata e escrever o nome de todos aqueles coleguinhas que eles tinham uma desavença, uma briguinha, uma malquerência, uma inveja, qualquer coisa que houvesse tido entre eles, que escrevesse o nome, colocasse na batata, escrevesse na batata e colocasse na sacolinha. Vários colocaram várias batatas dentro da sacolinha. E aí o professor deu a tarefa, que eles iriam levar para casa, trariam todos os dias na escola, durante a semana, aquelas batatas que estavam dentro da sacolinha. É claro que já no terceiro dia começou a cheirar mal aquelas batatas, começaram a estragar.
E aí os alunos, com aquele incômodo de carregar aquela sacolinha por todo lado, não tinham tempo de brincar, não tinham tempo de fazer outras coisas que eles gostavam, porque eles ficavam ali presos, cuidando daquela sacolinha. É uma analogia, é na verdade uma metáfora que o professor utilizou para que a gente entenda o que acontece conosco quando guardamos a mágoa e não perdoamos. É isso, é esse peso nas nossas costas, do ódio, da mágoa, da falta do perdão, que vai cheirando mal, que vai nos trazendo essa sintonia de uma coisa ruim, de energias ruins, de sentimentos ruins, e que vai nos tornando amargos, tristes, feios, cinzas, sem brilho. Quem não perdoa é uma pessoa abatida, não tem paz, não tem alegria, não tem esperança. Ela fica agarrada nessas batatas podres, que é o passado, do problema que aconteceu, e que começa a cheirar mal, começa a pesar, e que tira todo o foco da vida e fica focado só naquilo. Que possamos pensar sobre a semana. Quantas batatas podres estamos carregando? Quantos problemas, quantas situações que poderíamos já ter perdoado e deixado para lá, relevar, esquecer, nos tornar melhor, mais felizes, mais leves, mais saudáveis. Então, o perdão na visão espírita é não revidar a ofensa, é não alimentar mágoa e rancor, não criar obstáculos à reconciliação, retribuir o mal com o bem e esquecer a ofensa recebida. E esse perdão que pedimos a Deus toda vez que fazemos o Pai Nosso, Ele nos dá nas reencarnações, nas oportunidades que temos de reparação dos nossos erros, dos nossos equívocos. Então nós vamos ver no Evangelho, Simeão vai nos dizer assim, que o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. E a gente vai pensar, tem coisas que não se perdoam, tem coisas que é fácil perdoar. Todas as coisas se perdoam. Nós vemos no judiciário as mães daqueles filhos que foram mortos, ela vai lá na cadeia fazer conciliação e há aquela audiência de perdão ao criminoso do seu filho. Nós vemos entre nós pessoas que conseguem perdoar coisas que para nós ainda são imperdoáveis. Cabe a nós analisar, cada um de nós, onde está o nosso preconceito, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, qual o nível que está. Porque quem não consegue perdoar é porque tem todos esses atributos em alta conta. Precisamos perdoar. Para a gente encerrar, nós vamos ver umas máximas que estão no Evangelho e que nos fazem essa reflexão. Os misericórdios obterão misericórdia. Só será perdoado quem perdoar. Perdoar até 70 vezes 7. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o seu inimigo. E nós vamos ver, para finalizar, para a gente encerrar, um poema que está do espírito Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, sob o título de Amor e Perdão, que está no livro Coração e Vida, um dos exemplos de perdão do nosso mestre, modelo e guia Jesus, que vai nos dizer assim: Madalena, Senhor, onde estivestes? E Jesus respondeu: Não, Maria, ainda não fui ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui a sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco,
a ponto de não mais me conhecer. Demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer de procurar a luz do Pai? Quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me, após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Essa revelação mediúnica esclarece onde esteve Jesus nos 3 dias após de sua morte, fato não registrado no Novo Testamento, mas que demonstra, sobretudo, a extensão da infinita misericórdia de Jesus para com todos nós, os sofredores. Perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Maria Dolores, Chico Xavier. Convido a todos a fechar os nossos olhos, agradecidos e felizes por ter encontrado essa doutrina que nos esclarece, que nos liberta, que nos acalma e que nos consola. Porque sabemos que não somos mais filhos desgarrados. Temos um Pai que nos conhece, que nos ama de forma incondicional e que vai nos dar todas as reencarnações, todas as oportunidades necessárias para que possamos superar o nosso egoísmo, as nossas mazelas, o nosso orgulho, e que possamos subir a angelitude, que é o nosso destino, que é a nossa destinação como espíritos eternos que somos. Jesus nos disse, somos deuses, que possamos fazer brilhar em nós a nossa luz. Nos proteja, Senhor, durante a semana que começa, e que possamos trazer essas reflexões que hoje conversamos aqui, nesse momento fraterno, de irmãos, sobre o perdão. Que possamos analisar a cada pensamento, a cada sentimento, a cada atitude que tivermos, e que possamos estar balizados no Evangelho de Jesus, que tanto nos pediu, perdoai para que sejais perdoados, sejais misericordiosos para que tenha merecimento da misericórdia. Que possamos, Senhor, a cada dia nos esforçar mais para sermos pessoas melhores, espíritos melhores. Nos abençoa, nos ilumina, nos traga, derrame sobre todos nós, encarnados e desencarnados, o seu amor crístico, a sua sabedoria, a sua paz, a sua harmonia. Que esse momento de luz possa ser levado a todos aqueles que estão internados, doentes, nos presídios, nos orfanatos, nas casas das crianças, aos prostíbulos, aqueles que são moradores de rua nesse tempo frio. Abençoa a todos, Senhor, que possam sentir essa emoção, essa luz que nos envolve nesse momento. Derrama, Senhor, a cura real, que é a cura do nosso espírito, da nossa alma. Fica conosco, que assim seja.